Ontem eu vi crianças de todos os lugares pedindo um espaço para brincar. Jovens que gritavam sua liberdade, querendo construir o amanhã. Irmã Maria Luísa, a Associação dos Salesianos Cooperadores, no mês de outubro, está conversando com pessoas que estiveram com experiência missionária. E como a gente sabe, a senhora fez uma experiência, conta pra gente de onde que a senhora é, como que a senhora fez essa experiência missionária, como é que foi isso para nós? Conta para nós. Mamãe me colocou o nome Maria. E Maria na minha vida sempre foi aquela pessoa, vamos dizer, né? Todos os acontecimentos sempre foram nas festas de Maria, como hoje, por exemplo. Nós tínhamos marcado para o dia 15. Fiquei feliz de dizer, olha, até isso é no dia 12, festa de Nossa Senhora Aparecida. Mas minha mãe, ela sempre trabalhou para as missões, ela era da propagação da fé, da Santa Infância, né? Naquele tempo se chamava assim. Então, o problema missionário, sempre, quer dizer, as notícias missionárias na minha casa eram normais. De fato, eu depois cresci, estudei, etc. Só que eu nunca... ninguém nem pensava em me dizer de ser freira, porque eu gostava muito de fazer danações. As irmãs eram as irmãs do Cotolengo, não eram salesianas. Então eu gostava, já não era muito obediente e todas essas coisas. De vez em quando as irmãs mandavam chamar minha mãe, porque falava fora. Inclusive, nós éramos duas meninas muito amigas que sempre levávamos carão, e todas as duas fomos salesianas, né? Tá. Então, a minha infância foi muito bonita por causa que minha família é muito religiosa. O problema salesiano de Dom Bosco era muito vivo, porque desde meu avô, meu pai, meus irmãos, minhas cunhadas, todos estudaram com salesiano, menos eu, né? Então, por isso que a escolha salesiana não foi difícil ter. Por falar de missão, eu pensava de fazer um voluntariado na África, por exemplo, né? Só que depois que faleceu minha mãe, a coisa ficou por isso mesmo, porque eu precisei, né? Precisei tomar conta da casa, etc. Mas acontece, minha mãe faleceu em 56, né? Eu digo tudo isso para chegar à vocação missionária. E em 57, na paróquia teve um retiro de noite, assim, para os jovens. Eu fui. E lá tinha uns padres, um padre que tinha até uma instituição, Città dei Ragazzi, que pegava, era depois da guerra, né? Então, todas as crianças que tinham ficado mutiladas de alguma coisa, ele estava com esse orfanato, então ele ia também ajudar lá. E nesse encontro ele falava muito da ajuda dos pobres, aos que precisam. Aí eu pensava, assim, tá bom, eu posso ser voluntária. Por enquanto era um voluntariado perto, porque era ali em Turim. Mas depois, no futuro, teria ido voluntária leiga para as missões, porque nós lá falávamos muito da África naquele tempo, o Brasil não se falava, né? Tá. Então, isso que terminou esse retiro no dia da Imaculada, mais um dia de Nossa Senhora. E nós fomos todas na igreja, e lá fizemos a consagração, isso e aquilo. E eu olhando Nossa Senhora, parecia que ela me dizia alguma coisa. Parecia que ela queria alguma coisa. Eu só sei que me olhou de maneira diferente e comecei a chorar. Aí o pessoal fica admirado, que nunca tinha me visto chorar, né? Era mais danada do que outra coisa. E ali, pronto, fui para casa. Fui para casa, mas nesses dias eu não ficava em paz. E naquele tempo nós tínhamos o confessor, né? Então, fui para o confessor, era pároco. E disse, eu não sei, fui fazer o retiro, eu estou sentindo um negócio diferente, não quero sentir. Ele me disse, não te preocupa não, aquilo é só entusiasmo do momento, vai passar. Ai, que beleza. Aí esperava que passasse, ia comungar, queria que passasse esse negócio não passava, né? E continuava sempre no apostolado, filha de Maria.
E teve em 58, que era o centenário das aparições de Lourdes, eu fui com os doentes em Lourdes. Lá de novo, olhando Nossa Senhora, parecia que ela me chamasse, mas eu não queria que me chamasse. Então, só que mexeu, mas não tanto. Foi depois, no mesmo ano, eu fui em Loreto, sempre levando os doentes, né? Foi em Loreto, lá onde dizem que a casa Nossa Senhora disse o sim, recebeu o anúncio do anjo, e ali o ângelus não rezam, rezam assim, e aqui o verbo se fez carne. Esse aqui, diz minha Nossa Senhora disse, será que ela quer mesmo que eu diga aqui o sim? Porque primeiro o sim foi em ser voluntária, ser missionária sem casar, seria o primeiro sim, né? De dizer, tá bom, então vou renunciar, apesar que eu queria ter filho, eu queria ter a vida normal, né? Eu sei que o último dia, depois que eu tinha dado banho aos doentes e arrumado os doentes para viajar, fui novamente lá. E lá eu disse, será que é a vez que vou dizer o sim mesmo? E eu pronunciei o meu sim. Então, foi o sim ao chamado de Deus como missionária, né? Mas sem determinar nada. Tá. Aí depois eu voltei para casa, continuei todo a vida normal e disse, mas agora, naquele tempo, o voluntariado leigo não era conhecido. Aliás, era bem difícil ser leiga normal em qualquer lugar. Então, comecei a ajudar, seja não meu confessor nem tanto, né? Comecei mesmo eu a pensar, a refletir, comecei a ler vários livros, né? Assim, então eu disse, se eu quiser ser voluntária, eu tenho que procurar um instituto para poder ter também apoio, porque ninguém vai sozinho no estrangeiro, né, sem ter um apoio mesmo. Como eu disse, não era fácil como leiga ir voluntária em algum lugar. Então eu disse, é jeito mesmo, né? Acredito que Deus também trabalhava em mim, né? É jeito de procurar uma instituição e tudo isso. Mas eu não encontrava uma instituição que não fosse freira. Aí, aí eu disse, as outras congregações eram muitas, né? Porque em Turim tinha muito, mas eu sempre gostei. Aí comecei a falar com uma minha prima, que já era salesiana, ela já me mandou falar com uma outra superior, etc., né? Eu sei que em um certo ponto eu decidi, mas eu decidi porque Deus que decidiu mesmo, né? A minha avó me dizia, menina, tu é doida. Por quê? Você sabe que para ser freira tem que ser surda, cega e muda. Tu não és nada de tudo isso, tu não vai aguentar. Ninguém acreditava, ninguém queria. E aí fiquei meio perturbada, né? Mas eu decidi, disse, vou ver, se depois não dá certo, eu volto para cá. Tá. Graças a Deus deu certo, mas não foi fácil. Porque quando entrei, parecia que tivessem feito uma operação que não tinha mais nada dentro de mim, um buraco. Mas eu consegui. Mas sempre porque eu disse, eu vou ser filha de Maria Auxiliadora, mas quero ser missionária. E me prometeram, né? Me prometeram. Aliás, me passaram no noviciado missionário, que era internacional, né? Porque que ia em missão tinha preparação diferente. E aí, quando estava lá, eu sempre lembrava a superiora que eu queria ser missionária. Então, eu fui fazer profissão no 63, e no dia da profissão, vieram vários padres que sempre iam na minha casa, que eram conhecidos. E tinha também um padre que acompanhou minha mãe e que assistiu antes de morrer, confessou, deu extrema-unção. Ainda na festa da profissão, a um certo ponto ele me chamou. Ele disse assim, vem cá que eu vou te dizer uma coisa que eu nunca te disse, porque não queria te condicionar. Eu achava que você não teria aguentado ser freira, mas eu me enganei, então agora eu vou te dizer. Que minha mãe, eu disse, tua mãe, quando estava para morrer, recomendou teus irmãos, recomendou teu pai. A certo ponto eu disse, mas é Maria Luísa. E ela disse, Maria Luísa, não me preocupo, porque Nossa Senhora pensará. Lindo, né? Lindo. Pensou, né? Tanto que ele disse,
pensará e pensou. Então, espero que você aguente tudo isso. Tá? Aí, como missionária, eu sempre lembrava a superiora, eu sou missionária. Então, não sei, quando depois da profissão, me chama a superiora responsável das missões, que já tinha conhecido o meu tio, que foi missionário na China, tudo isso. Disse, olha, nós queremos te mandar em missão. Disse, oba, é isso que eu quero. E aí me mandaram para Manaus, Inspetoria de Manaus. Fui para a Inspetoria de Manaus e lá fiquei 29 anos trabalhando na Inspetoria de Manaus. Trabalhei em Manaus, trabalhei em Porto Velho. Ali eu trabalhei sempre nas casas, como professora. E aí depois, quando estava em Manaus, que me mandaram fazer o curso de psicologia em Roma. Eu não queria ir, né, porque não queria, nunca fui tão apaixonada para o estudo. Depois já tinha pedagogia, mas eu fui fazer o curso de... E ali na volta, em Manaus, que comecei a trabalhar com o padre Lourenço Bertolucci, com os cooperadores. Mas eu só ia com ele fazia a preparação dos cooperadores, eu ia com ele nessa preparação dos cooperadores. Quando eu voltei com o curso de psicologia, comecei a trabalhar com os formandos e formandas, salesianos, filho de Maria Auxiliadora, diocesano, eu estava sempre no pessoal de formação. Até como psicóloga, Como psicóloga, ela fazia acompanhamento psicológico. E ali foi um tempo, 3 ou 4 anos, que eu fiquei trabalhando no Instituto de Teologia lá em Manaus, né? Como vice-diretora e atendendo, dando aula de psicologia, trabalhei lá, mas também nas outras inspetorias do Brasil, das irmãs. E agora, irmã? E agora? Como é que está, assim, depois de todo esse trabalho, como é que está a previsão para a senhora? A previsão, você sorri porque eu fiquei feliz, né? Porque, olha, passei para Cuiabá, né? Passei para Cuiabá porque quando abriu a inspetoria de Cuiabá, minha madre me mandou em Cuiabá. Em Cuiabá até que eu gostei, porque aí que continuei aquilo que eu tinha aprendido com o padre Lourenço Bertolucci sobre os cooperadores, então eu trabalhei também lá, né? E lá comecei a trabalhar em Manaus, mas depois eu fui para Poxoréu. Depois de Poxoréu eu fui para Alta Floresta, onde fiquei mais tempo em Alta Floresta, e que ali já comecei a trabalhar não mais com os salesianos, mas com os cooperadores, porque achei uma coisa muito bonita para os adultos, né? Inclusive você conheceu também lá, né? Conheci. Alta Floresta. Aí depois de Alta Floresta fui para Guiratinga, e já estava com um grupo bom de Guiratinga, né? Só que a um certo ponto, eu quero dizer que Deus, né? Mas nem sempre Deus, às vezes as mulheres se metem no meio, né? E então depois eu saí não. Fui convidada a sair de Guiratinga e fiquei esse ano aqui em Cuiabá. Não foi fácil porque de tanta atividade, né? E sobretudo por causa da pandemia não pude continuar a me comunicar com os aspirantes cooperadores lá de Guiratinga, porque não tive condições disso, né? Mas, a certo ponto, sendo que não estou acostumada a ficar fazendo nada, né? Então, escrevi para a Madre Geral, eu pedi para ela de voltar para a Inspetoria do Amazonas. E quando eu falei com a inspetora do Amazonas, que foi minha aluna, inclusive, quando eu estava em Manaus, né? Ela me disse assim, você gostaria de ir para Belém? Eu disse, já trabalhei em Belém, trabalhei até com os cooperadores lá, porque eu precisaria de você para trabalhar com os cooperadores em Belém. Aí pronto, fiquei super feliz, mas eu vou. O que está atrapalhando é a pandemia, né? Eu não fui ainda. Certo. Mas, minha irmã Maria Luísa, tudo isso, toda a sua história que a gente vê, que veio de berço, essa sua espírito missionário, né, irmã? Veio de berço, veio de família o espírito missionário, né? Então, nós queremos agradecer a senhora e ver a felicidade que a senhora está voltando para os cooperadores lá em Manaus.
Isso também faz a associação ser feliz. E a senhora sabe disso, que nós gostamos e ficamos felizes. Então, a gente quer agradecer por tudo isso que a senhora fez e o que a senhora ainda há de fazer pela associação. Começou com uma exposição do inspetor da época, no ano de 92, final do ano de 92, e o Posto sem fronteiras, grande é seu coração.